paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Que bom poder te ver aqui na nossa última aula sobre esse tema maravilhoso que nós trabalhamos no último mês, sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje nós temos uma aula muito legal, divertida, com muita coisa pra gente aprender e ainda uma surpresinha que tem tudo a ver com o nosso tema. Bom, para começar, nós aprendemos durante todo esse mês que a Bíblia é a Palavra de Deus. Então, para começar a nossa aula hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou se você ainda não tem a sua ou não sabe ler, pede ajuda para o adulto que está com você e vamos ler no livro de Tiago, no capítulo 1 e o versículo 22. Então, pega aí a sua Bíblia e vamos abrir em Tiago 1:22, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Uau! O quão precioso é o ensinamento que esse versículo traz para nós nesta aula, não é mesmo? Então vamos lá. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Você aprendeu que a Bíblia é um manual para as nossas vidas. Então, a Bíblia é esse livro, essa biblioteca maravilhosa, onde nós temos um privilégio muito grande. A Bíblia é o único livro do mundo onde você pode ler sentado junto com o autor, o Espírito Santo de Deus, que está ao nosso lado, sempre nos ensinando através da sua palavra. Então a tia Débora quer começar essa aula te dando algumas coisas, algumas dicas de como você deve ler a sua Bíblia. E a primeira dica é: leia a sua Bíblia com muita alegria no coração. Esteja com o coração aberto para ouvir a voz de Deus através da Escritura Sagrada. Além de você ler a Bíblia com alegria no coração, você precisa e você deve orar ao Espírito Santo para que ele esteja junto de você e que abra os seus ouvidos espirituais. Vamos passar o cotonete de Jeová nos nossos ouvidos espirituais para que eles estejam abertos e ouvir a voz de Deus, daquilo que ele tem para te ensinar através da Bíblia. Olha, então vamos lá. Leia com alegria no coração, orando ao Espírito Santo que fale com você. Abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Bom, a segunda dica que a tia Débora tem para você é: quando você ler a Bíblia, faça perguntas ao texto que você está lendo, o versículo ou o capítulo. O que será que Deus está querendo me ensinar aqui onde eu estou lendo? O que será que Deus está querendo que eu aprenda através desse versículo, dessa leitura? O que será que Deus está revelando sobre ele, sobre mim, sobre o propósito de Deus através desse versículo, desse capítulo? Faça perguntas ao texto, porque isto vai fazer com que você derrame, que grave no seu coração a palavra do Senhor. A terceira dica que a tia Débora tem para você: leia muitas vezes. A Bíblia não é só para a gente ler de vez ou outra, não. A Bíblia deve ser lida todos os dias, várias vezes. Você vai passar pelo mesmo versículo, pela mesma passagem bíblica, mas a Bíblia diz, ela nos garante que a palavra do Senhor ela é viva, e todas as vezes que você abre a sua Bíblia e lê,
Deus tem algo novo para derramar no seu coração. A palavra do Senhor se renova, porque o Espírito de Deus é Espírito de vida que ministra aos nossos corações. A quarta dica que a tia Débora tem para você. Nós precisamos não somente ler por ler a Bíblia, não. Precisamos meditar, refletir sobre o que a Bíblia está nos dizendo. Então, quando você lê ali, você pensa, você faz pergunta ao texto e você pergunta a si mesmo: aonde eu posso aplicar esta verdade que eu acabei de aprender na leitura da Bíblia? Porque nós precisamos ler, sim, a nossa Bíblia, meditar, refletir, aplicar a nossa vida. E um segredinho muito importante: praticar a palavra de Deus. O que nós acabamos de ler lá em Tiago capítulo 1, versículo 22, que não basta nós sermos apenas ouvintes da palavra ou leitores da palavra, precisamos praticar a palavra de Deus. Jesus, no livro de Lucas, mesmo nos ensina. Ele conta uma parábola onde ele faz ali uma diferenciação. Ele fala assim: olha, teve um homem que construiu a sua casa na rocha e outro homem que construiu a sua casa na areia. O homem que construiu a casa na areia é semelhante a uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que lê a Bíblia, mas não pratica. E o homem que construiu a sua casa na rocha é essa pessoa que ouve, que lê e que pratica a palavra de Deus. As duas casas, em um dado momento, viam sobre si as tempestades. O vento forte veio, a chuva veio e bateu contra aquelas casas. Mas a casa que estava na rocha, aquele que ouve, lê e pratica a palavra de Deus, permaneceu inabalável. O que Jesus está nos ensinando em Lucas 6? Que nós precisamos ouvir, ler a palavra e praticar, porque a tempestade da vida, os momentos difíceis vão vir, mas nós permaneceremos firme na rocha inabalável que é Jesus e nas suas promessas, na sua palavra que é eterna. E uma última dica que a tia Débora quer aqui dizer para você: memorize alguns versículos, algumas passagens, porque em dado momento nós vamos precisar e elas virão ao nosso coração e você será fortalecido pela palavra de Deus. E para praticar, a aplicação da Bíblia sobre as nossas vidas, tia Débora trouxe aqui um versículo para você. Então, eu trouxe aqui esse versículo para a gente praticar um pouquinho como é fazer a pergunta ao texto, aplicar ao nosso coração a verdade do que nós estamos lendo. Então, nós temos aqui o Salmo 100, verso 5, que diz assim: porque o Senhor é bom e seu amor dura para sempre e sua fidelidade vai de geração a geração. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício juntos. Primeiro, sobre quem esse versículo está falando? Você encontra a resposta na primeira linha: sobre o Senhor, o nosso Deus. Qual é a primeira definição sobre o Senhor que esse versículo nos traz? Que o Senhor é bom. Mas tem esse versículo mais duas características de Deus. Você consegue notar duas coisas que há no nosso Senhor? Amor e fidelidade. Agora, a pergunta é: quanto tempo dura o amor e a fidelidade do Senhor que é bom? O seu amor dura para sempre
e a sua fidelidade vai de geração a geração. Uau! Então, tia Débora, o que esse versículo tem para o meu coração? Qual aplicação eu posso ter de uma verdade nesse versículo? Que Deus não nos abandona, que Ele nos ama em todo tempo, mesmo quando falhamos com Ele. O seu amor dura para sempre e Ele permanece fiel a nós, mesmo que nós muitas vezes não sejamos fiéis a Deus. Olha, um único versículo, quantas coisas maravilhosas você aprendeu. Por isso, tia Débora quer te encorajar para que todas as vezes, todos os dias que você ler a sua Bíblia, que você medite naquilo que você está lendo e faça essas perguntinhas. Agora, tia Débora sabe que muitas vezes, quando a gente está começando a ler a Bíblia, nós temos dificuldade de entender o que é livro, o que é capítulo, o que é versículo. Então, tia Débora quer aqui te ensinar nesta aula como você vai conseguir entender o que é capítulo, o que é versículo e o que é livro. Então, vamos lá? Vamos abrir então em Lucas 6, que a gente já falou aqui na nossa aula. Então, a tia Débora abriu aqui, ó, a minha Bíblia no livro de Lucas. Vou aproximar aqui bem pertinho para vocês, tá bom? Deixa eu aqui, ó. Então eu tenho aqui em cima o nome do livro, Lucas. O número maior, olha aqui, o número maior é o número do capítulo. E essa Bíblia que a tia Débora tem, os numerozinhos aqui são bem pequenininhos. Olha, bem pequenininhos, quase não dá para ver. Mas está aqui, ó, tá? O número menorzinho é o número do versículo. Tia Débora vai pegar aqui outra Bíblia para mostrar para você que também é assim, tá? Então vamos lá. Abri aqui a minha Bíblia no livro de Lucas também, ó. Lá em cima, o livro de Lucas. E aí eu tenho aqui o número maior é o número do capítulo. Então eu tenho aqui o número maior é o número do capítulo. E aqui, ó, bem menorzinho é o número do versículo. Então, agora você já sabe, você já entendeu que o nome do livro sempre vem em cima. O número maior é o capítulo e o número menor são os versículos. Combinado? Entendido? Compreendeu? Que ótimo! Bom, para terminar a nossa aula, nós vamos fazer agora o bolo da Bíblia. Nós iremos fazer uma receita de bolo incrível, deliciosa, mas com uma dinâmica que cada ingrediente nós vamos pesquisar, folhear na palavra de Deus. Eu espero que você goste, então continua aí no vídeo para fazer essa receita. Então vamos lá para a nossa receita de hoje. Tia Débora vai sumir aqui um pouquinho, mas vocês prestem atenção aqui nas mãozinhas de como fazer, tá bom? Vamos lá? Bom, você já separou aí os seus ingredientes e agora a gente vai começar a bater a massa. Então pega aí o liquidificador, pede ajuda para a mamãe, para o papai e vamos lá. No liquidificador, vocês vão colocar os ovos. Tia Débora, como eu sei que é a hora dos ovos? Opa! Se a gente ler lá em Lucas 11:12, nós vamos ler que: ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Então, de acordo com a Bíblia, agora é a hora de a gente colocar os ovos no liquidificador. Então, vamos lá? Em seguida, vamos ler 1 Pedro 2:2. Como bebê recém-nascidos desejam intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentam plenamente a salvação. Então, de acordo com 1 Pedro 2:2, é o momento de a gente colocar
o leite junto lá no liquidificador. Então vamos lá. Agora nós vamos ler Gênesis 28:18, que diz assim: Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocando-a em pé como coluna memorial, e derramou azeite de oliva sobre ela. Azeite de oliva lembra óleo, então nós vamos colocar o óleo. Todas as medidas a tia Débora tá colocando aqui do lado, tá bom? E a tia Débora também já enviou para a mamãe te ajudar. Agora vamos ler Jó 20:12. Desfrutaram o doce gosto da perversidade e a deixaram derreter sobre a língua. Doce, derreter, o que você se lembra? De açúcar. Muito bem, vamos incluir o nosso açúcar. Uau! Agora a gente vai bater essa mistura toda no liquidificador, tá bom? E aí a gente vai acrescentar as bananas em seguida e vamos finalizando. Vamos lá? Tia Débora bateu aqui mais ou menos 1 minutinho. Agora nós vamos acrescentar 2 bananas maduras e vamos continuar batendo por 4 minutinhos. Tia Débora já bateu aqui. Se você quiser, aquela misturinha que a gente começou, bate 4 minutinhos. Depois, quando faltar somente 1 minutinho, você põe as bananas que ela vai ficar com mais pedacinhos, tá bom? Faz de acordo com o que você gosta. Agora, nós vamos despejar em uma bacia para misturar os últimos ingredientes, tá bom? Então, pega uma bacia, pega uma colher e vamos despejar e misturar. Bom, tia Débora colocou aqui essa mistura que a gente bateu no liquidificador. E para terminar os últimos ingredientes, nós vamos ler Gênesis 42:26, que diz assim: Os irmãos colocavam os sacos de cereais sobre os seus jumentos e partiram de volta para casa. Cereais nos lembra de farinha, por isso nós vamos acrescentar aqui a farinha de trigo, tá bom? E enquanto isso, enquanto a gente estava batendo, tia Débora já colocou o forno para aquecer. Mas você pede ajuda para a mamãe, tá bom? Para ir aquecendo em 180 graus e depois ela coloca lá no forno porque o fogo é perigoso, tá bom? Vamos para o nosso último ingrediente? Abra sua Bíblia em Marcos 8:15 e diz assim: Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Então, o nosso último ingrediente é o fermento. Agora você vai misturar bem aqui com o líquido e enquanto isso, antes até pede ajuda para a mamãe para ela untar uma forma para você, pra gente pôr depois o bolo, tá bom? Untar com margarina e farinha de trigo. Vamos misturar aqui para ficar bem lindona essa nossa massa? Olha como ficou lindona a nossa massa, tudo bem misturado. E agora a gente vai colocar na nossa forma já untada. E depois pede para a mamãe, para o papai, para a vovó, um adulto, colocar no forno a 180 graus, 200 graus mais ou menos, por em média 45 minutos, tá bom? Agora é a hora de você pedir ajuda para um adulto. Agora é só esperar o tempo passar. De vez em quando pede para a mamãe ir conferindo lá e manda foto para tia Débora do seu bolo maravilhoso. Capricha aí, tá bom? Mas não sai desse vídeo, dessa aula. Ainda tem uma conclusão aqui. Uau, que incrível! Ficou delicioso! Eu posso te garantir o bolo da tia Débora e sei que o seu também vai ficar.
Vou aguardar a foto do seu bolo, tá bom? Faz as atividades da semana, completa o bloco sobre a Bíblia e a Palavra de Deus e na próxima semana, aproveitando o mês de dezembro, nós iremos falar sobre o Natal, o nascimento de Jesus. Eu espero você, a gente se encontra aqui na próxima semana. Um super beijo, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.